Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o projeto de clube empresa do Remo e o que podemos esperar. Quero trazer aqui para vocês informações sobre o que o clube pensa disso desde quando praticamente foi aprovado nessa SAF aqui no Brasil há um pouco mais de um ano e também quais os próximos passos, que a equipe deve tomar. Quero falar também sobre as finanças do time, valor de mercado, quanto que valeria, além disso, a proposta que o clube recebeu ainda em 2022 para essa transformação na SAF e os cuidados que o time deve ter para os próximos meses, até porque tem essa expectativa mais do que real de transformação do clube em 2023. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para atingir essa marca aqui de 40 mil inscritos, que já está bem perto. E por aqui também, já trouxemos diversos conteúdos como esse de notícias da equipe do Remo, projetos de clube empresa e tudo mais. Então se inscreve aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Robotip, onde que por apenas R$50 eu te disseste que você já poderia ter todas as suas apostas automatizadas, que é isso o plano lá da Robotip, para você não ter que ficar preocupando em qual é a melhor partida para você ficar apostando, e além disso você poder apostar em algumas opções um pouco mais técnicas e avançadas que vão te pagar um pouco mais, como por exemplo cobrança de escanteios, cartões amarelos, faltas, que dentro da Robotip você vai ter várias opções de poder apostar por lá, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ver o trabalho deles, que lembrando, você assinando esse plano vindo aqui pelo Black Cartel, você vai ter 20% de desconto, tá? Nessa sua compra e poder fazer uma renda extra aí para começar a fazer suas apostas. E o outro recado é da DG Store, que mandou essa camisa aqui, inclusive, que eu tô gravando o vídeo para vocês, e por lá tem vários outros bem interessantes. Eu vou deixar aqui algumas fotos de times nacionais, internacionais e também da seleção brasileira, que lembrando, você vindo aqui no Instagram deles e falando que veio aqui pelo canal do Black Cartel, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Tem as opções personalizadas também, saindo a partir de R$150, mas lembrando, tem esse cupom de 10% e outras também não personalizadas desde R$100 até 170, então vai lá dar uma olhada, uma gama bem grande de roupas para você dar uma olhada. Bom, após esse início bem complicado do Remo, que mesmo com uma folha salarial uma das mais altas do norte do país e também da terceira divisão, não foi possível essa volta para pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de não ter terminado entre os 8 primeiros no seu grupo na Série B na Série C do Campeonato Brasileiro, para tentar voltar à segunda divisão, que foi um resultado muito decepcionante e que a torcida com razão tem cobrado os dirigentes, os torcedores têm cobrado os jogadores, principalmente por conta desse mau desempenho do time e que deve ter alterações sem dúvidas, tanto em relação à mudança de elenco, tanto que eu já trouxe aqui para vocês um vídeo no canal, que eu vou deixar como sugestão para vocês, e também nessa possibilidade mais do que real de se transformar em uma SAF para 2023, mas para isso tem que aparecer boas propostas, bons compradores, que eu quero comentar aqui nesse vídeo, inclusive de sondagens que já teve. Além disso, o próprio presidente do clube, e o Fábio Bentes, já comentou no início desse ano, em janeiro agora de 2022, sobre essa possibilidade de transformação no clube dentro do Remo, até por conta do interesse, mais do que claro, dessa transformação na SAF, e ele comentou um pouco sobre isso, do Remo não ficar para trás, até porque o rival, o próprio Paysandu, já vinha trabalhando para essa transformação em SAF, e eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, e vou ler junto aqui o que o Fábio Bentes disse em janeiro desse ano, abre aspas: contratamos uma assessoria para fazer um estudo e verificar a viabilidade do Remo de se transformar em um clube empresa. É algo embrionário e é desde o início desse estudo que, a partir do que for apontado, será apresentado nas esferas do clube. Vamos abrir uma discussão no conselho deliberativo de diretores e vamos submeter uma assembleia geral para avaliar. Mas a gente precisa de um pontapé de saída, podemos conversar, ter opiniões, mas se não houver o estudo, não vamos saber se é vantajoso para o clube ou não. Fecha aspas. Enfim, eu concordo bastante nessa parte, e o Remo sendo extremamente profissional, contratando, por exemplo, uma assessoria e para estudar quanto que valeria o clube, por exemplo, e mais do que isso, levantar em questões de faturamento e também em relação a dívidas e tudo mais, que é algo extremamente importante antes de sentar com um possível investidor para ter uma transformação nesse projeto de clube empresa e também junto com o conselho para ver se aprova ou não essa mudança na SAF. Que lembrando, isso foi em janeiro, de janeiro para cá já teve algumas aprovações dentro do estatuto do clube do Remo, e
dentro, né, do conselheiro, dos sócios do clube e do presidente já tem esse consenso de que sim, a transformação no clube empresa é uma possibilidade mais do que real e só aparecer uma boa proposta aí que seja vantajosa para o clube a longo prazo que deve sim haver essa transformação em clube empresa. E quando o Fábio Bentes foi perguntado também, né, sobre essa transformação de clube empresa e também até mesmo alguns outros projetos no passado aqui no Brasil, quando não era essa lei da SAF que foi assinado em 21 de agosto do ano passado, ele comentou um pouco sobre isso, né? E vendo os outros times igual o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, o Bahia recentemente e até o rival Paysandu avançando, né, nessas tratativas de transformação no clube empresa, o Fábio Bentes falou o seguinte, abre aspas, queremos entender qual seria o modelo mais adequado caso o Remo vire uma SAF e qual seria a colocação do Remo nesse novo jogo que está surgindo no futebol. Eu tenho uma opinião que é de que daqui a alguns anos quem não se transformar em SAF vai perder espaço, assim como quando começou, né, essa era de profissionalização no futebol no início dos anos 2000. Quem não se profissionalizou perdeu espaço, foi o que aconteceu com o Clube do Remo, que demorou, né, e perdeu espaço no mercado nacional, fecha aspas, e eu concordo totalmente, não acho que, por exemplo, precise necessariamente ter um investidor, tá? Uma pessoa que vai colocar 100 milhões de reais no clube por ano, não é isso, até por conta de alguns poucos times no Brasil ter uma torcida gigantesca igual do Remo, né? Já é uma forma, assim, gigantesca de monetizar, que eu vou falar um pouco agora para vocês, então ter uma gestão profissional no clube, pegando as ideias, né, de como que é uma gestão profissional igual o que acontece no Cruzeiro, por exemplo, nesse ano de 2022, contratando pessoas responsáveis para fazer contratações de jogadores, não só sendo amigo, né, do presidente ou conhecido ali um ex-jogador do clube, isso não dá certo. Até porque no futebol europeu isso já existe há pelo menos uns 20, 30 anos. E aqui no Brasil até hoje, né? Fica com essa questão aí de ter, podemos dizer assim, né? Amigo de amigo pode vir trabalhar no clube. E isso desde times da 4ª divisão até da 1ª divisão do futebol nacional. O maior exemplo disso, na minha opinião, é o Corinthians hoje, tá? Enfim, então essa profissionalização no futebol ocorreu nos anos 2000 e agora em 2022 também essa era de clube empresa que, na minha opinião, tem que tomar cuidado também. Não é todo investidor que vai querer ganhar um dinheiro em cima, que é mais do que necessário, né? O lucro, mas tendo em vista um projeto de longo prazo, que é o que mais importa também pro torcedor e ajudar, né, tanto o empresário a ter o lucro que, sem dúvidas, com um time com uma grande torcida é mais do que viável, e também para os torcedores, para não ter o risco, né, de ter uma SAF arruinada, como já aconteceu em alguns times do futebol brasileiro e também no futebol europeu, que já tem essa lei de SAF na Europa há vários anos. Bom, como eu havia comentado com vocês, nesse ano ainda já teve uma proposta para o Clube do Remo, lá da VL Gold, um fundo de Dubai, que estaria disposto a pagar algo próximo de 200 milhões de reais para comprar a SAF do clube. Lembrando que não tivemos informações de qual seria esse percentual, se seria 60%, 70% ou 100% das ações do clube, que foi, né, de acordo aí com a VL Gold, a avaliação deles de que seria algo próximo dos 200 milhões de reais. E naquela ocasião, o Clube do Remo não chegou a um acordo porque não tinha as garantias bancárias necessárias, e eu também fiquei bem com o pé atrás em relação a essa história por conta do fundo, né, não ter nenhum histórico de já ter comprado, por exemplo, um time de futebol, e isso, na minha opinião, faz muita diferença. Eu achei uma boa o Remo não ter aceitado essa primeira proposta, né, a primeira que aparecer já aceitar, não acho que seria uma boa, até porque se tivesse chegado, não acho que teria grandes investimentos no clube, porque estaria ainda aprovando esse projeto de transformação na SAF, e ele ia ficar bem chato, né, acabou de vender o clube e é eliminado na fase de grupos ainda da Série C. Tenho certeza que seria mais prejudicial para o Remo. Eu acho muito melhor já começar a SAF quando começar o ano, igual fez o Cruzeiro, o Botafogo, por exemplo, porque esse negócio de começar no meio da temporada, só se o time já estiver bem encaminhado, senão é mais um motivo, né, para a SAF já começar com o pé esquerdo. E as vantagens principais da SAF em relação a poder parcelar as dívidas a longuíssimo prazo, porque você vira uma empresa, né? Você vai ter, assim, vários benefícios fiscais para poder pagar essas dívidas. Você, por exemplo, o Cruzeiro, né, vai ter o valor que terá que pagar, algo próximo de 60% da dívida, junto à União, que foi algo próximo de 232 milhões de reais, 60% em 6 anos. Depois, o que sobrar pode ser pago em até 20, 25 anos, dependendo do que for. Se o clube quiser pagar em 10, pode ser. Se for, às vezes, conseguir um acordo maior de 30, 35 anos, pode fazer também. Então é uma vantagem excelente, até porque o Remo não temos informações, pelo menos nesse vídeo que eu não consegui trazer para vocês, o valor da dívida. Mas o clube esperava, pelo menos no final desse ano de 2022, não ter mais nenhuma dívida fiscal que vinha sendo paga, né, nos últimos anos, que era superior aos 13 milhões de reais. É um valor, assim, baixo, considerado o potencial de arrecadamento do Clube do Remo. Então as principais propostas, que podemos dizer assim, da SAF é justamente essa de poder parcelar a dívida a longuíssimo prazo, e também do empresário ter essa possibilidade mais do que real de monetizar
o clube, que eu vejo que no Brasil ainda é muito pouco explorado isso. Nenhum time no Brasil hoje, eu diria que podemos dizer, nossa, como esse clube aqui sabe gerar fonte de receita de todas as formas possíveis. Eu vejo que pouquíssimos no futebol sul-americano, quem sabe ali nos Estados Unidos, no futebol europeu, mas ainda falta bastante, porque quando o time é profissional, às vezes está ali um pouco mais uma gestão cabeça dura, ou com, por exemplo, surge uma empresa, não tem uma torcida gigantesca que possa mobilizar. Então vamos esperar para os próximos anos, se, por exemplo, o Bahia, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro a longo prazo vão saber, né, utilizar todo esse potencial da sua torcida, que tem feito bons trabalhos até aqui, mas longe ainda do que é comparado uma fonte de receita de diferentes formas, né, como faz o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, o Bayern de Munique da vida, que apesar de ter torcida gigantesca mundialmente, os times no Brasil não tem nem comparação, né? Você pegar um time pequeno do futebol europeu e comparar com a torcida, pode ser do próprio Remo, tá? Você comparar a torcida do Valência com a torcida do Remo, não tem nem comparação, porque só o estado do Pará, por exemplo, já é praticamente a população ali de um país, né, do futebol europeu. Então, essa questão no Brasil eu vejo que vale bastante, e esses valores negociados, na minha opinião, muito barato também. 200 milhões de reais é muita coisa para, né, nós aqui normais, mas, por exemplo, um fundo de investimento bilionário árabe, isso não é nada, ainda mais você convertendo pro euro, pro dólar, que seria algo próximo de 30, 35, 40 milhões de euros. É um valor baixíssimo para um clube que pode ter uma fonte de receita muito grande nos próximos anos. Inclusive eu quero falar justamente sobre isso para vocês. O Remo, que, igual eu falei, nesse ano arrecadou mais de 5,6 milhões em cotas e bilheteria. Então eu quero destrinchar um pouco mais de onde vem essa grana, né? E um dos motivos que possa valer, né, o clube um valor próximo ali de 200 milhões de reais. Eu quero comentar aqui com vocês, né, um estudo aí que foi feito recentemente, onde, assim, mesmo com essa eliminação bem precoce, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo tem motivos para orgulhar em relação à bilheteria, tá? A bilheteria, que a torcida compareceu bastante no estádio e conseguiu aumentar um pouco a folha de pagamento do time, que era de 600 mil reais por mês, uma das maiores da Série C. Eu tenho certeza que o Remo deve ter feito muitas dívidas no ano passado e esse ano também, por conta do rebaixamento, ter trago diversos jogadores, inclusive quando o antigo diretor do clube falou que só no ano passado o Remo tinha feito 25 milhões de reais em dívidas com o elenco. Então era algo gigantesco, e para esse ano também uma folha de 600 mil, eu fico preocupado em relação, né, justamente por conta desse valor a longo prazo. Enfim, o faturamento só de bilheteria e cotas foi de 5,6 milhões de reais, matéria do O Liberal, que eu quero destrinchar aqui de onde vem essa receita. E, por exemplo, o Leão recebeu 212 mil reais pelo título do Campeonato Paraense, 1 milhão e 900 mil, chegando até a terceira fase da Copa do Brasil, onde foi eliminado para o Cruzeiro, mas por ter avançado nas primeira e a segunda fase, arrecadou 1 milhão e 900, um valor sim bem interessante. Além disso, recebeu mais 650 mil da CBF como aporte financeiro para a disputa da Série C, outros 1,5 milhão de venda de ingressos para jogos, que é um valor sim bem interessante mesmo. Para você ter uma ideia, o maior lucro, né, foi na partida contra o Cruzeiro, arrecadando 230 mil reais somente de lucro, né, nessa partida pela Copa do Brasil, que sem dúvidas é um valor bem interessante. Além disso, teve o name rights do Bampará, junto aí com o estádio, né, do Baianão, em junho desse ano, que rendeu ao clube mais 1 milhão e 300 mil reais, somando tudo, então, esses 5,6 milhões, que é um valor até que interessante, pensando assim nessas fontes principais de receitas. Fora que tem ainda patrocinadores e também cotas de televisão, que na minha opinião dá para o clube fazer muito mais ainda do que tem sido feito nos últimos anos. E assim, deve ter sido um ano interessante de receitas, mas que deveria, né, ter o acesso para a Série B e tudo mais, e ainda mais com um elenco com uma folha de 600 mil reais por mês, que sem dúvida é uma das maiores, se não for a maior da Série C, e batendo de frente com alguns times ali que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. E, enfim, quanto que vale o time, né? Essa é a grande questão. A Sports Valley, que é uma empresa especializada desde 2016, faz levantamentos de quanto que vale o clube, mas lembrando, não considera, por exemplo, estádio, terreno do clube, nada disso, porque o investidor não vai comprar isso, vai comprar quanto que vale, por exemplo, a imagem do Remo, né? A sua torcida, no caso, um projeto assim de longo prazo, pensando em ter um lucro, né, com a equipe. E, enfim, dentro dos 30 times mais valiosos do país, o Remo não aparece, porém o Paysandu, o rival, aparece na 27ª colocação, avaliado em 162 milhões de reais. Então, na minha opinião, não seria um valor muito diferente disso, seria algo próximo a isso aí, né? E não podemos levar o pé da letra que vale realmente esse valor, né? Pode ser, na minha opinião, muito mais do que esse que tem sido falado. Mas e você, o que acha desse projeto de clube empresa do Remo? Deveria acontecer para o ano que vem? Você acha que não? E esse valor, será que seria esse próximo de 200 milhões de reais? Como teve essa proposta no meio desse ano, se você aprovaria, né, ou não, se você concorda aqui comigo nesse vídeo, enfim, deixa aqui embaixo
a sua opinião nos comentários, porque quem sabe eu não posso fazer uma parte 2 aqui, né, daqui a um tempo, atualizando algumas informações que vocês tiverem dúvidas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegarmos aqui a essa marca de 40 mil inscritos. Caso queira me seguir no meu perfil pessoal no Instagram, gustavo.crz, eu tô viajando aqui pelo Brasil agora, eu tô em Porto Alegre, mês que vem eu vou para Belo Horizonte, indo em quase todos os estádios aqui pelo Brasil, vai lá dar uma olhada, acompanhar aí um pouco do meu trabalho lá pelo Instagram. E o link aqui embaixo na descrição para você comprar, né, sua camisa aí na DG e também fazer, começar a fazer automatização das suas apostas na Robotip, e os dois cards que eu deixei aqui como sugestão para vocês, desmanche no Remo de saída de jogadores, e esse outro aqui também de algumas atualizações do projeto de Clube Empresa. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!